A palavra de Deus para a sua vida hoje começa com a certeza de que Ele está no controle. Em Jó 8:22 está escrito: tudo o que você fizer dará certo, e a luz brilhará no seu caminho. Essa não é apenas uma promessa distante, é uma verdade viva para quem escolhe confiar no Senhor. Talvez você esteja enfrentando dias de escuridão, momentos em que parece que nada flui, que portas se fecham e que o silêncio de Deus é maior do que qualquer resposta. Mas o mesmo Deus que iluminou o caminho de Jó é aquele que está pronto para iluminar o seu. Quando a vida parece injusta, quando a luta parece longa demais, lembre-se de que Deus não se esqueceu de você. Jó enfrentou perdas, dores e humilhações, mas foi justamente no meio da sua maior fraqueza que a fidelidade do Senhor se manifestou. Assim como Jó foi restituído, você também será. Não importa o tamanho da ferida ou da espera, a restituição reservada para aqueles que permanecem firmes na fé. E a luz que parecia apagada dentro de você voltará a brilhar com intensidade, porque o Senhor é especialista em transformar noites escuras em manhãs de esperança. Ele pega o que estava quebrado e faz novo. Ele pega o que estava perdido e dá direção. Ele pega o que parecia fim e transforma em começo. Acredite, cada passo seu, mesmo quando cambaleante, é acompanhado pela graça de Deus. E onde você foi envergonhado, Ele promete levantar você em honra. Se essa palavra fala com você, declare nos comentários: eu creio no mover de Deus. Onde antes havia vergonha, dor e humilhação, Deus promete transformar em honra e alegria. A palavra em Isaías 61:7 declara: em lugar da vossa vergonha, tereis dupla honra, e em lugar da afronta, exultareis na vossa herança. Isso significa que nenhuma lágrima derramada será em vão. Nenhum sofrimento passado ficará sem resposta diante de Deus. Talvez você já tenha sentido o peso de palavras duras, já tenha experimentado o abandono, ou tenha sido colocado em situações de humilhação que feriram sua alma. Mas o Senhor, que vê cada detalhe, tem reservado para você um tempo de restauração e de recompensa. Assim como Ele prometeu ao seu povo, Ele também promete a você. A sua dor não definirá o seu futuro, mas abrirá caminho para uma colheita de honra e alegria. Lembre-se, aquele que é fiel para prometer, também é fiel para cumprir. O tempo humano pode parecer demorado, mas o relógio de Deus nunca se atrasa. A promessa pode parecer distante, mas ela já está escrita no céu em seu favor. Quando o Senhor decide agir, ninguém pode impedir. E mesmo que as pessoas ao seu redor não acreditem, mesmo que tentem limitar ou desacreditar o que Deus tem preparado, nada disso mudará o propósito dele para a sua vida. Porque não são as opiniões humanas que definem o seu destino, é a palavra eterna de Deus que confirma cada detalhe. Se essa mensagem encheu seu coração de esperança, declare com fé: glória a Deus pela minha vitória. Tudo aquilo que Deus tem para a sua vida vai acontecer, queira as pessoas ou não. Porque não é a força humana que sustenta as promessas, mas sim o poder do próprio Deus que as escreveu para você. Há bênçãos que estão no seu caminho simplesmente porque o Senhor decidiu entregar a você. E nada, nem ninguém, pode invalidar aquilo que já foi decretado no céu. Às vezes, as vozes externas tentam abalar sua confiança, lançam dúvidas e até tentam roubar a sua fé. Mas existe uma verdade maior. Deus conhece o seu coração. Ele vê além das aparências, além das intenções humanas, além do que os olhos naturais conseguem enxergar. Quando muitos olham para você e não entendem o que Deus está fazendo, Ele olha e já vê a obra completa, já enxerga o propósito cumprido. Está escrito em Jeremias
17:10. Eu, o Senhor, sondo o coração e examino a mente, para recompensar a cada um de acordo com a sua conduta, de acordo com as suas obras. Essa palavra mostra que o Senhor não deixa nenhum esforço de fé passar despercebido. Cada oração, cada lágrima, cada passo de obediência é registrado diante dele. E se Deus é aquele que sonda e conhece as intenções do seu coração, então você pode descansar, porque o que está nas mãos dele, ninguém pode arrancar. O que ele determinou, ninguém pode anular. Continue crendo, continue caminhando, porque a recompensa virá do alto. Se essa palavra falou fundo em você, escreva com fé: Aleluia! Eu confio no Senhor. Por isso, esforce-se, tenha coragem e não desanime. A própria palavra de Deus nos lembra que essa é uma ordem, não apenas um conselho. Porque o Senhor sabe que a caminhada nem sempre é fácil, que existem dias em que o peso parece maior que as forças, mas Ele também garante que está ao seu lado em cada passo. Quando Deus diz, não temas, não é porque o medo não virá, mas porque Ele mesmo será o seu escudo diante das batalhas. Quando Ele diz, não desanime, é porque já preparou recursos celestiais para renovar as suas forças. E quando Ele afirma que tudo cooperará a seu favor, é porque até as situações mais difíceis serão usadas como peças de um grande quebra-cabeça para o bem da sua vida. Nada é desperdiçado nas mãos de Deus. A luta de hoje será testemunho amanhã. O deserto que você atravessa agora se transformará em jardim de frutos. E o que parecia um atraso será visto como preparação para algo maior. Então, diante da ordem do Senhor, levante-se em fé. Rejeite a paralisia do medo, abandone o peso do desânimo e escolha acreditar que o seu Deus já escreveu o final dessa história. E o final é de vitória. Se essa promessa fortalece o seu coração, declare nos comentários: Eu não temerei, porque o Senhor é comigo. Ou você confia e se entrega às promessas de Deus, ou fica preso no ciclo de dúvidas e repetições. O Senhor nos chama a dar um passo de fé, mesmo quando não vemos todo o caminho. Muitas vezes, queremos garantias antes de obedecer, mas Deus trabalha justamente no contrário. Ele pede a obediência para depois revelar o resultado. Confiar significa levantar-se mesmo cansado, caminhar mesmo sem entender e acreditar que as mãos do Pai estão guiando cada detalhe. Significa deixar o medo no passado e abraçar a esperança que o céu já derramou sobre sua vida. Desconfiar, por outro lado, é como andar em círculos. A pessoa nunca avança porque está sempre presa à insegurança. A fé não remove os desafios, mas nos dá forças para atravessá-los. Deus não chama você para ficar parado na dúvida, mas para andar em confiança. A cada passo de fé, você abre espaço para que Ele manifeste o sobrenatural. Se a promessa está em pé, é porque o Deus que a fez continua de pé ao seu lado. Não é sobre o quanto você sente que pode, mas sobre o quanto Ele já decidiu fazer por você. Se essa mensagem falou com você, escreva com fé: Eu escolho confiar em Deus. Os que esperam no Senhor jamais serão confundidos. A espera pode parecer longa, mas ela nunca é em vão. Isaías 40, versículo 31 declara: Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa promessa é para você. Esperar em Deus não é estar parado sem rumo, mas é caminhar confiando que cada passo será sustentado pela graça. É olhar para o futuro com esperança, mesmo quando o presente parece nublado. É segurar firme na mão dele e acreditar que o melhor ainda está por vir.
Assim como a águia encontra novas forças quando troca suas penas, você também encontrará renovação. O cansaço que parecia te prender dará lugar a uma força sobrenatural. Onde havia fraqueza, haverá vigor. Onde havia dúvida, surgirá convicção. E onde parecia fim, nascerá um novo começo. A fé te leva a voar mais alto, a alcançar lugares que jamais alcançaria pelas suas próprias forças. Porque quando o Senhor é a sua base, você nunca estará limitado ao que o mundo diz, mas ao que Deus já determinou. Se essa palavra renovou suas forças, declare: eu espero no Senhor e confio na sua promessa. Os que esperam no Senhor jamais serão confundidos. A espera pode parecer longa, pode trazer inquietação ao coração, mas nunca é em vão. Isaías 40, versículo 31, declara: mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Essa não é apenas uma poesia bonita, é uma promessa viva que se cumpre na vida daqueles que decidem confiar. Esperar em Deus não significa cruzar os braços sem direção, mas caminhar com a certeza de que cada passo está guardado pelas mãos dele. É olhar para o futuro com esperança, mesmo quando o presente parece carregado de nuvens escuras. É acreditar que mesmo no silêncio, o Senhor está trabalhando em detalhes que você ainda não consegue ver. Assim como a águia, que ao envelhecer, passa por um processo doloroso de troca de penas para recuperar forças e alcançar novos voos, você também será renovado. O cansaço que parecia insuportável dará lugar a uma energia nova. O desânimo será substituído por coragem e a fraqueza se transformará em vigor. O Senhor não permitirá que sua caminhada termine em derrota. Ele fará você correr sem se cansar e andar sem desfalecer, porque quem confia nele é sustentado por um poder que não conhece limites. A fé não elimina os desafios, mas nos dá asas para atravessá-los. Se essa palavra trouxe esperança ao seu coração, escreva com fé: eu espero no Senhor e recebo novas forças. Muito em breve, as promessas do Senhor vão se cumprir na sua vida. Pode até parecer que está demorando, mas o tempo de Deus nunca falha. Ele não esquece do que prometeu, e aquilo que saiu da boca dele não volta vazio. Quando o céu libera uma palavra, ela já começa a se mover em direção ao seu cumprimento. A sua história não termina no meio da dor, e o silêncio de Deus não significa ausência, mas preparação. Muitas vezes, ele trabalha em silêncio para que no momento certo o resultado seja tão grandioso que ninguém poderá negar que foi a mão dele. O que hoje parece demora é, na verdade, o cuidado de um pai que quer entregar o melhor para você. Deus não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Se ele disse que vai fazer, então vai acontecer. Sua parte é permanecer firme, mesmo que tudo ao redor diga o contrário. Porque a promessa não depende das circunstâncias, depende da fidelidade daquele que prometeu. Segure firme, porque o dia da sua vitória já foi marcado no céu. O tempo da restituição, da honra e da realização está chegando. Creia, o que Deus escreveu para a sua vida é maior do que qualquer obstáculo. Se essa promessa acendeu fé no seu coração, declare: as promessas de Deus vão se cumprir na minha vida. Você recebe essa palavra para renovar a sua fé e trazer esperança ao seu coração. Muitas vezes, nos sentimos sozinhos, carregamos fardos que parecem impossíveis de suportar e duvidamos se algum dia veremos o cumprimento das promessas de Deus. Mas saiba, Ele nunca se esquece de você. Cada lágrima, cada oração, cada gesto de confiança está registrado diante do Senhor. A fé verdadeira
não é apenas acreditar que Deus existe, mas crer que Ele age na sua vida, mesmo quando você não consegue enxergar os resultados. É confiar que aquilo que Ele prometeu se realizará, mesmo que o caminho seja longo ou repleto de desafios, porque o Senhor não deixa nada perdido ou sem efeito.